Seja bem-vindo ao do Porco, canal de dois amigos que tem muito a falar, pouco a acrescentar. Sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo e hoje vim fazer esse pós-jogo aqui para vocês, né, de Flamengo 2, Botafogo 1 pelas quartas de final do Campeonato Carioca, jogo único, e a gente vai desenvolver esse assunto para vocês aqui, sabadão de carnaval. Tá chegando em casa agora, tá mandado, tá altinho, toma um banhozinho, vem cá ver o vídeo do Porco, para você que é flamenguista, para você que não é flamenguista, para você dar aquela descansada, porque segunda e terça, para quem é fulião, ainda tem muita coisa para fazer, então bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, vamos dividir essa análise em alguns blocos, né? Vamos começar primeiro pelo momento, né? Esse fevereiro aqui dos dois times. Com essa vitória, o Flamengo agora já deixa o Carioca de lado por um tempinho, porque vai jogar agora o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, né, que ganhou a Sul-Americana no passado. O Flamengo ganhou a Libertadores, então eles se enfrentam aqui para um torneio de abertura de temporada, vamos dizer assim, dos torneios sul-americanos. Jogo na Argentina, jogo puxado, e esse jogo agora vai ser na próxima quinta-feira, lá na Argentina. O Flamengo fez um janeiro tenebroso, muitas derrotas, desempenho ruim, só que a gente já viu um fevereiro do Flamengo melhor, o Flamengo se recondicionando fisicamente, já são 4 jogos sem derrota, né? Então o Flamengo tem 1 empate e 3 vitórias consecutivas contra Sampaio Corrêa, contra Vitória e agora contra o Botafogo. Então o Flamengo num viés de alta, setinha apontando para cima, jogadores se recuperando fisicamente. Hoje a gente viu um jogo mais intenso, então a gente espera que essa curva ascendente do Flamengo continue, que já é meio que o esperado mesmo para esse mês de fevereiro. Já o Botafogo vem encalacrado, né? O Botafogo começou o ano sob transfer ban. A gente via o John Textor falando que o Botafogo faria uma grande janela em janeiro, isso não aconteceu. O John Textor pegou empréstimo a juro de agiota, pior que juro de banco brasileiro, que é uma coisa horrorosa. Colocou o Botafogo em situação de corda no pescoço no que diz respeito às suas finanças, e no campo o Botafogo também não vem bem. Entre desfalques, entre elenco curto, o Botafogo tem 5 derrotas seguidas, causando muita insatisfação, muito desconforto no seu torcedor. E agora, com a derrota de hoje para o Flamengo, o Botafogo vai disputar a Taça Rio, lembrando que o Botafogo não joga as finais do Campeonato Carioca desde 2018. Então o Botafogo vai agora para o alto do morro, vai para Potosí iniciar a sua pré-Libertadores na Bolívia, a mais de 4.000 metros de altura, mais alto que La Paz, contra o Potosí, e depois faz o jogo da volta no Rio de Janeiro, aí onde sim, com as condições melhores, o Botafogo muito provavelmente vai conseguir se classificar, mas o Botafogo já está extremamente pressionado, porque pode ficar fora da Libertadores se não se dedicar o suficiente agora nesse período da pré-Libertadores. E por conta desse jogo de Potosí, durante a semana a gente especulou muito o que seria o Botafogo para esse jogo contra o Flamengo, que o Botafogo poderia vir com um time 100% reserva, que o Botafogo poderia vir com um misto quente, e a gente viu a escalação do Botafogo aqui, ó, deixa eu abrir ela aqui. O Botafogo veio a campo com Neto, Vitinho, Bastos, Barbosa, Newton, suposto Alex Telles, Danilo, craque de bola, Jordan Barreira, Montoro, Lucas Vidalba e Matheus Martins. Time bem forte para enfrentar o Flamengo. E aí fala, e aí, esse time aí, Botafogo está priorizando o Campeonato Carioca em detrimento da Libertadores, como é que funciona? Acho que o Botafogo colocou o que dava para jogar. O Botafogo mandou boa parte da molecada para Potosí. Na verdade, eles foram para uma cidade abaixo de Potosí, esqueci o nome agora, que é 2.000 e tantos metros. Depois os meninos vão subir mais o morro, porque parece que o Botafogo deve usar muitos jovens para compor o elenco, para conseguir fazer um jogo físico lá em Potosí, segurar o quanto que der para tentar ter um resultado razoável, que mesmo que não seja uma vitória, um empate, que seja um resultado reversível, jogando aqui ao nível do mar. Então o Botafogo mandou essa molecada e o Botafogo jogou com um elenco muito curtinho. Aqui o jogo do Flamengo,
E a gente vê que o elenco do Botafogo ainda tem boas peças, né? Cara, o Danilo joga muita bola, o Vidalba fez uma excelente partida, incomodou bastante o Flamengo. E tem um personagem do jogo, que a gente vai falar dele um pouquinho mais pra frente, que é o Neto, goleiro, muito criticado pela torcida, foi um dos protagonistas do jogo de hoje. Então o Botafogo veio com um time forte, e aí vamos fazer o contraponto aqui com o que foi o Flamengo, né? O Flamengo veio a campo com o Andrew, Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Pulgar, Paquetá, Carrascal Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. E eu falo o seguinte para vocês, o Flamengo veio com um time reserva. Você fala, mas Kleber do céu, se reserva do Flamengo é titular. Cara, numa final de Libertadores, o Flamengo não vai jogar com o Andrew de titular, Royal, Vitão, Ayrton Lucas, Plata e Lino. Talvez o Bruno Henrique. Jogadores aqui que eu acho que hoje fazem parte do que é o tronco do time titular aqui, Pulgar e agora o Paquetá. O Carrascal ainda está naquela fase, né? Ele fica alguns jogos de titular, depois ele vai para o banco, ele não é aquele titular absoluto, igual o Pulgar, que tirando quando ele não está suspenso, ele joga todos os jogos, né? Então, só que esse time reserva do Flamengo, ele é muito forte. E eu acho que foi um acerto do Felipe Luiz colocar esse time. Por quê? Lembrando, o jogo foi no Newton Santos, piso de plástico, o time do Botafogo extremamente adaptado a jogar, e o Flamengo, apesar do Flamengo ter bom desempenho em gramado de plástico, né, no Allianz Parque, costuma ganhar do Palmeiras, no Newton Santos também já tem uma sequência de vitórias boa em cima do Botafogo. A gente sabe que os jogadores sofrem muito no pós-jogo, né? As pernas pesam muito, as costas doem. Então o Flamengo colocou um time físico para jogar contra um meio de campo bem forte, como Paquetá, Pulgar, Carrascal, jogadores que aguentam o tranco, aguentam a porrada. E a gente viu que isso deu certo. Que agora a gente vai para o jogo, né? Para o campo, efetivamente. E a gente teve um primeiro tempo onde o Flamengo foi o Flamengo dos profissionais, né? Esse ano fez muito, controlou muito o jogo. O Flamengo conseguiu, nesse jogo contra o Botafogo, eu senti um salto de qualidade, principalmente físico, os jogadores conseguirem arriscar mais e acertarem mais as jogadas. O Flamengo impôs a sua parte física contra o Botafogo, envolveu o Botafogo, tomou sim as suas estocadas do Botafogo, os seus contra-ataques, o Botafogo criou uma chance ou outra também de gol, mas o Flamengo, com uma percepção geral, o Flamengo foi bem melhor que o Botafogo no primeiro tempo. Quem fez o gol? Ele, o homem de 40 e blau milhão de euros. Lucas Paquetá faz seu primeiro gol com a camisa do Flamengo em seu retorno. E um lance polêmico ali de reclamação por parte da torcida do Botafogo e dos meus colegas do grupo de Zap Zap, que não são botafoguenses, mas eles vão reclamar de qualquer jeito, porque é Flamengo, que houve falta, né, do Vitão. Na hora que o Neto sai com a bola, sai jogando errado, a bola passa por debaixo da perna do jogador do Botafogo, um erro técnico assim, bem infantil. E sim, o Vitão chega, dá aquele tranco ali, né, empurra o cara cai no chão. O juiz do lado ali mandou o lance seguir, bola no Samuel Lino, não lembro quem deu assistência pro Paquetá, jogou a bola ali na meia-lua ali da grande área, o Paquetá de perna esquerda marcou seu cantinho, teve dancinha, não sei fazer dança, não vou fazer dança. E muito feliz com o gol dele, foi bem legal. E aí vira aquela choração, né? Os jogadores do Botafogo nem reclamaram, mas não foi aquela choração que normalmente a gente vê. A central do apito, né, validou a reclamação, ou seja, falou que daria aquela falta no lance do Vitão, mas eu chamo atenção para critério. No segundo tempo, não lembro em que minutagem, o Paquetá ia sair também no círculo central, na meia-luz ali da grande área do Botafogo. O jogador do Botafogo deu aquele tranquinho, Paquetá caiu, juiz do lado, o que o juiz fez? Segue o jogo, não deu falta. Aí você pode falar o seguinte, pô, Kleber, critério merda, concordo? Aí beleza, vamos discutir que o critério é ruim, mas ele manteve o critério dele durante o jogo. O mesmo lance, o mesmo ato, né, de colocar a mão ali nas costas do adversário e
caí no chão, então deu falta. Então, você não gosta do critério, ok, tudo bem, tá tudo certo, mas o juiz foi coerente com o que ele marcou em campo. Então, eu acho que não há espaço para essa crise toda por conta do gol do Paquetá, não. Só que quando vira o segundo tempo, acho que o técnico do Botafogo deu aquele esporro, o Botafogo, ainda no finalzinho do primeiro tempo, ali teve que tirar o Danilo. O Danilo claramente não tem condição de jogo. Eu acho que o Danilo, acho que foi um erro, aí foi um erro na escalação do Botafogo. Não sei como é que foi os treinamentos durante a semana, o provável substituto do Danilo, como é que ele treinou, não sei. Porque, assim, claramente o Danilo não tinha condição. Ele pegou pouco na bola, muito bom. O Danilo é baita meio campista. Quando ele pegava, ele realmente achava soluções ali, mas o cara não aguentou, velho. Então, você vê ele com a mão na parte de dentro da perna, né? O técnico queria esperar ali até o finalzinho do primeiro tempo, mas o jogador mesmo falou, troca, não tá aguentando, machucou. Então, o técnico fez as trocas no intervalo, além, né, dessa troca do Danilo antes do primeiro tempo acabar, e o Botafogo voltou bem melhor. Bem melhor. O Botafogo adiantou suas linhas, pressionou a saída de bola do Flamengo, criou as melhores chances. Olha o trem passando. Morador do trem entendendo essas coisas. E num lance de bola parada, um escanteio muito bem cobrado, o Pulgar ficou pregadinho no chão e o Barbosa com um pirulitão só subiu e cabeceou, encobrindo o goleiro André. Aqui no Uruporco, a gente é bem crítico com o goleiro, né? E eu acho que ali era uma bola que dava para defender. Um goleiraço, ele pegava aquela bola. Acho que o André devia estar 1 ou 2 passinhos na frente. Talvez ele não acreditasse que o Pulgar não fosse dar combate naquela bola. O Barbosa não fez nada. O Barbosa se impôs fisicamente. Ele é bem mais alto que o Pulgar. E o André se esticou ali. Acho que ele até chegou a triscar na bola ali, mas não deu conta, não. O Botafogo merecidamente empatou o jogo naquela minutagem ali. E logo após o gol, o Botafogo aumentou o volume, o Botafogo começou a... Falei, eita, hoje é dia, hein? Será que vamos tomar a virada? Só que vem o que eu sempre falo aqui nos vídeos do Porco, e os torcedores, principalmente os rivais do Rio de Janeiro, ficam doidos. O tal do remédio amargo. Quando você toma um remédio amargo, paga suas contas, tem saúde financeira, não tem um bilionário desmiolado te endividando, você consegue ter elenco. Esse elenco do Flamengo ele não foi formado em um ano, ele é formado no decorrer de ano após ano. E aí o Felipe Luiz começou a fazer as trocas. Não foram todas de uma vez, mas ele colocou Cebolinha, ele colocou Arrascaeta, Everton Araújo, Léo Pereira, deixa eu ver se eu esqueci mais alguém, e Luiz Araújo, durante as suas trocas. E a partir dos 25, 30 minutos, o jogo de novo volta para o colo do Flamengo. O Botafogo acho que cansou, né? A própria transmissão ali do Grupo Globo falou, né? O Botafogo estava com um banco curtinho ali, o técnico não tinha tantas peças para fazer as suas substituições. E o Martim Anselmo, estou aqui falando técnico do Botafogo, né? Esqueci o nome, Martim Anselmo, não tinha tanta peça. E o Flamengo começou a ganhar meio de campo, ganha volume, ganha contra-ataque. E parecia que era questão de tempo. O Flamengo ia conseguir. O Cebolinha entrou muito bem, o Luiz Araújo entrou bem, o Arrascaeta entrou bem. Apesar de eu não gostar de um dos recursos que utilizaram ali, a Arrascaeta, notoriamente, né, não é um jogador rápido. Ele é um jogador de condução de bola, pertinho do pé, de atravessar a linha, de drible curto. E aí o André jogando bola para o Arrascaeta correr, Léo Pereira, eu falei, gente, e todas essas jogadas não deram em nada, né? Absolutamente nada, porque ele é do cara, ele é pequeno e lento, parece eu, né? Ele é pequeno e lento, então não vai conseguir fazer nada. Então, como o Flamengo fez essa virada? Escanteio do lado direito do seu televisor, a Arrascaeta joga a bola, se eu não me engano, Vitão desvia de cabeça e a bola sobra sozinha para Éric Pulgar. E aí que eu volto a falar lá no começo do vídeo, né, que eu falei que tinha um personagem do jogo, que é o goleiro Neto, goleiro do Botafogo.
Não estou acompanhando o Botafogo tão de pertinho esse ano, e aí fui conversar com a minha galera de onde veio esse cara, de onde saiu, pedir por que ele já tem tanta implicância com ele. E eu perguntei isso antes do gol. E o gol me confirmou porque a galera tem implicância. O Pulgar, de fato, cabeceou perto dele na primeira cabeçada. Ele defendeu, a cabeçada não foi forte, o Pulgar não é um cabeceador, assim, né? Não é uma das qualidades que você vai falar do Pulgar, fora tomar bastante cartão amarelo e bater bastante para os adversários, cabeçada não é o forte dele para fazer gol. O Pulgar cabeceou, ele espalmou na cabeça do Pulgar. Eu acho que eu nunca vi, ó. Eu vim de longe, hein? Tem muito tempo que eu assisto futebol. Eu não me lembro, puxando rápido da cabeça assim, um goleiro que espalma a bola e a bola volta na cabeça do cara que cabeceou. E o goleiro do Botafogo fez isso. E aí o Pulgar de novo tentou jogar a bola no cantinho. Ele até tentou pegar a bola, mas ele já estava dentro do gol, pulou para trás. Quem o goleiro pula para trás, pula para dentro do gol. E aí o Flamengo fez a virada ali por volta dos 38, 39 do segundo tempo. E a partir dali o Flamengo só conduziu o jogo, jogou a bolinha lá no escanteio, ficou uns 3, 4 minutinhos lá enrolando o Botafogo. O Natan, que era um cara que entrou do Botafogo, levantou o Luiz Araújo ali tentando arrumar uma confusão, não conseguiu, bobão danado, ainda podia ser expulso, porque claramente aquilo foi uma agressão, ó, coquinha zero aí, para não engordar. Então, dando números finais aí a partida, né? O Flamengo vence por 2-1, o Botafogo se classifica para a semifinal, vai enfrentar o Poçante Madureira e se credencia aí a favorito do Campeonato Carioca junto com o Fluminense. Lembrando que o Fluminense, até o momento, na minha humilde opinião, é o melhor futebol do Brasil, mas a gente ainda está em 15/2, né? Tem 45 dias que esse ano começou, cedo ainda, mas o Fluminense está muito bem na mão do Zubeldia, e tanto para jogo único quanto para 2 jogos eu acho que vai ser bem encrespado para ganhar desse Fluminense, pelo menos nesse momento que as duas equipes, Flamengo e Fluminense, estão passando. Mas lembrando que eu já estou colocando o Fluminense na final, como o Fluminense ainda tem aí se classificar amanhã e depois se classificar, ainda joga com o Vasco e tem aquela história toda. Então, vamos lá, para fechar essa semana aqui, né? Fechar esse vídeo também, que já está se alongando demais. Flamengo agora, quinta-feira, joga o primeiro jogo da Recopa contra o Lanús, lá na Argentina. E na quarta-feira o Botafogo vai subir lá no Alto do Morro, vai para Potosí, enfrentar o Potosí para iniciar a sua caminhada na Libertadores, aí jogando a pré-Libertadores. Lembrando que no ano que o Botafogo foi campeão, em 2024, o Botafogo também entrou na Libertadores pela pré-Libertadores. Mas, se eu não me engano, o primeiro campeão que fez isso, né, que fez a caminhada 100% da Libertadores. Mas eu queria saber de vocês aqui agora, nos comentários. Deixa aqui para mim. No lance do Paquetá, o gol do Paquetá, você daria falta do Vitão ou não? No lance normal. Quero saber para saber como está o engajamento desse canal. Está faltando comentário, hein, pessoal? Vamos deixar o like também. E se você acompanha o vídeo até aqui, mais uma vez, obrigado. O Uruporco está crescendo devagarinho. Muito obrigado. Se inscreva também no nosso Instagram, @Uruporco. Lá eu e o Sequete sempre tem um videozinho curto, uma galhofa ali, uma zoeirinha, só para fazer, só para movimentar, só para fazer a galera assistir futebol de forma leve, que é o que é a nossa proposta aqui, né? Levar uma resenha leve, uma resenha divertida, para a gente desestressar depois de um dia complicado. Então, mais uma vez, bom carnaval com todo mundo. Curtam com responsabilidade, pelo amor de Deus. Boa semana aí. Valeu.